Possa refletir um pouco na mensagem desta manhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida, você já assistiu ou participou de uma grande peça de teatro? Já com você isso? De assistir ou participar? Olhando daqui de cima, eu vejo que vocês têm beleza para ser artistas. Então, além desta beleza natural que vocês têm de artistas, alguma vez você já participou de uma peça de teatro ou assistiu uma grande representação? Se você atuou ou se você já assistiu, fala para mim o que é necessário para que possa existir uma grande peça, ou do que uma grande peça necessita para acontecer. A gente pode levantar alguns elementos indispensáveis para uma grande representação. Por exemplo, não existe uma grande representação, uma grande história, sem antes existir um roteirista. Alguém que vai escrever a história, alguém que vai escrever como será essa grande peça. Também não existe uma grande história, uma grande encenação, se não houver o produtor, que é aquele que vai bancar todos os custos para que esta grande obra aconteça. Você que tem essa beleza de artista, você sabe que não existe uma grande peça de teatro sem que tenha um diretor, alguém que tem total conhecimento do que o roteirista escreveu, tem um alto conhecimento do alto custo que foi necessário arcar para que a peça acontecesse e que tem condições, então, de conduzir e orientar toda a trama. Para que uma grande peça aconteça, nós também precisamos de um protagonista, alguém em torno de quem toda a história vai se desenvolver. A figura central da história, de que uma forma ou de outra todos os personagens têm alguma conexão ou dependem dele. Lógico que não se faz uma grande produção sem um grande elenco também, sem atores coadjuvantes. E por fim, não é possível ter uma grande peça, uma grande encenação, uma grande representação sem um palco, sem um lugar onde essa história pode se desenvolver. De maio, nós vamos começar uma nova série de mensagens que nós estamos chamando de Atos Humanos na História de Deus. E nesse mês de maio nós vamos ser convidados a passear por um livro da Bíblia chamado Atos dos Apóstolos. Não era nosso plano quando eu, o Jefferson e o Lucas elaboramos as séries de mensagens desse ano, mas jesucidentemente nós fizemos no mês de abril o estudo sobre os 4 evangelhos e agora o livro de Atos. Não foi planejado por nós, mas eu imagino que foi planejado por Deus. Nesse mês de maio nós vamos caminhar, estudar e refletir na mensagem do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro na Bíblia que nos convida a vivenciar a maior de todas as histórias da humanidade. Esse livro, Atos dos Apóstolos, ele nos convida a perceber, por exemplo, que o roteirista dessa história é o próprio Deus. Deus é o roteirista da história da humanidade. Ele escreveu uma história chamada a História da Redenção, que pode ser encontrada em um livro que nós conhecemos como Bíblia. De capa a capa, quando lemos a Bíblia, um único tema se destaca: a história da redenção. E de capa a capa nós percebemos como é que Deus faz, o movimento que Deus faz na direção da sua criação para poder remir essa criação. Então o roteirista dessa grande história é o próprio Deus. O produtor dessa história é Jesus, porque Jesus, ao morrer na cruz, ele bancou a história da redenção. É Jesus que banca a criação, é Jesus que banca a manutenção e a redenção de todas as coisas. O diretor desta grande história, ao qual você é convidado a participar na sua vida, é o Espírito Santo.
O Espírito Santo de Deus é aquele que conhece a história da redenção. É aquele que, ao conhecer a história da redenção, conduz os participantes dessa história, concedendo-lhes dons e inspiração. O protagonista dessa história também é Jesus. Jesus, ele não apenas é o produtor que paga o elevado preço, mas também ele é o protagonista dessa história, porque toda a humanidade, toda a história da humanidade se desenvolve em torno de Jesus. A Bíblia fala que dele, Jesus, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus, ele é o protagonista da história da redenção. E o elenco, os atores coadjuvantes, e para efeito de registro, fique-se registrado e gravado, extremamente coadjuvantes nessa história, são os discípulos de Jesus. São aquelas pessoas que se renderam a Jesus, que um dia reconheceram que eram pecadoras, que precisavam de um Salvador, e ao se arrependerem, entregaram suas vidas para Jesus e o receberam como seu único Senhor e Salvador. É com este elenco que essa história vai se desenvolver. Detalhe, não se esqueçam, um elenco absurdamente coadjuvante. Porque o verdadeiro protagonista e principal nessa história é Jesus. E o palco onde essa história vai se desenvolver é o mundo no qual vivemos, onde essa história vai se desenrolar. Como uma grande peça teatral, na história da redenção, tanto Deus como Jesus e o Espírito Santo, eles sabem cada capítulo dessa história e como ela vai acabar. O roteirista, o produtor e o diretor, eles sabem como essa história vai acabar e o que acontece em cada capítulo. A grande diferença de uma história que nós conhecemos para a história da redenção é que quando Deus nos chama para fazer parte dessa história, nós até sabemos como ela vai acabar, não é verdade? A gente sabe como ela vai acabar, mas a gente sabe o que acontece em cada capítulo. Somos chamados para entrar nessa história e descobrir como ela se desenrola no meio do caminho. Não nos é dado um roteiro, falar, olha, está aqui, ó, vai acontecer isso na sua vida. Não, nós somos chamados para iniciar essa história, sabemos como ela vai acabar, mas não fazemos ideia do que acontece em cada capítulo. E aqui é o problema que muitas pessoas enfrentam, ou essa talvez seja a grande dificuldade em que muitos tenham com a espiritualidade cristã. Porque quando você é convidado a participar dessa história, a se envolver com a história da redenção, mas você não percebe que o diretor, o produtor e o roteirista conhecem a história, o fato de você não saber cada capítulo, às vezes, pode causar um certo desânimo. Ou pior, pode nos fazer achar que o capítulo no qual estamos vivendo é o último capítulo da nossa história. De não sabermos cada capítulo dessa história, é o fato talvez que faz com que muitas pessoas, ao invés de se engajarem e entrarem de cabeça nessa história, prefiram ficar na plateia. Prefiram ficar assistindo o que vai acontecer. Preferem apenas observar a vida passando diante dos seus olhos, sem se envolver com essa história de Jesus. Muitas pessoas, inclusive, desistem no meio dessa caminhada, no meio dessa história, desistem de caminhar porque elas ficam presas à cena presente. Ou, que às vezes é pior, elas ficam presas à cena passada, ao que já aconteceu. A página já virou, o ato já trocou, a cena já trocou, mas muitas pessoas ainda estão na cena anterior. E por não conseguir trocar de cena, acabam desistindo. Já aconteceu com você alguma vez de você passar por alguma dificuldade, por alguma luta na sua vida, e aí você ter a ligeira impressão de que aquilo era o fim? De que não tinha mais para onde ir, que você chegou no seu limite? Já aconteceu isso com você alguma vez?
Já aconteceu com você alguma vez de você passar por momentos muito complexos na vida? A complexidade desses momentos são tão grandes que você parece perder, pouco a pouco, o prazer da história da sua vida? Alguma vez já aconteceu com você de você sofrer e ficar desapontado com pessoas ao ponto de não querer saber mais de história nenhuma? Quando esse tipo de coisa acontece conosco, sofrimento, lutas, dificuldades, nós somos influenciados por uma visão antropocêntrica, ou seja, como se nós fôssemos o protagonista e centro da história. E aí então a primeira coisa que a gente faz é: Deus, faça alguma coisa. Deus, intervenha na minha vida, intervenha na minha história, como se a história fosse nossa e Deus ocasionalmente vem intervir em nossas vidas, vem atuar em nossa história. Se nós fôssemos caminhar por esse caminho, nós teríamos que mudar o nome da nossa série. Se a gente fosse descrever ao longo desse mês segredos que você pode aprender para saber como é que faz para Deus intervir na sua história, para Deus atuar ao seu favor, nós mudaríamos o nome. Nós chamaríamos essa série de Atos de Deus na história humana. Se somos o centro das nossas histórias, nós teríamos que fazer uma outra série. Nós faríamos a série chamada Atos de Deus na história humana, e ao longo desse mês nós ensinaríamos segredos e truques para você saber como fazer Deus atuar ao seu favor, fazer aquilo que te agrada. Como a gente pode fazer para Deus intervir na nossa vida? É óbvio, quando nos convém e do jeito que a gente quer. Se você decidir nos acompanhar ao longo desse mês, nessa série de mensagens, eu preciso te avisar, a gente não vai nessa direção. Pelo contrário, a gente vai na outra direção, a gente vai no completo oposto desta direção. Se porventura você vir aqui esse mês e vir participar conosco desta série de mensagens, eu preciso te avisar de início, de pontapé inicial, de que nós não vamos falar de como Deus vai atuar na sua vida, como Deus vai intervir na sua vida, como lhe convém e na hora que você quer. Não vamos fazer isso. Nós não vamos ensinar segredos para manipular poderes divinos que atuem em seu favor e que atendam às suas vontades. Nós vamos sair dessa direção, a gente vai no oposto dessa direção. A nossa série, ela se chama Atos Humanos na História de Deus, justamente porque nós entendemos que a história é dele. Que faz a história, é ele que escreve a história, e é ele que chama seres humanos, pessoas, para fazerem parte da história que lhe pertence. Atos Humanos na História de Deus vai falar como homens e mulheres podem se render a Jesus Cristo e começarem a participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, daquilo que Deus está fazendo na história. A história é dele, e ele nos chama para participar na sua história. Uma história que começou antes de que tudo existisse e que vai continuar depois que tudo acabar. É para essa história que nós somos chamados a participar, somos convidados a participar. Sendo assim, se por um acaso você decidir continuar conosco até o fim desta série de mensagens, eu preciso te avisar uma coisa também. Essa série de mensagens, muito provavelmente, vai te levar a compreender o propósito de Deus para a sua vida. Essa série de mensagens ela tem como objetivo te levar a entender o motivo da sua existência e qual é a vontade de Deus para a sua vida. Espero sinceramente que através dessa série você possa entender que tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Ele vier a fazer, e tudo aquilo que nós vivemos e da forma como nós vivemos, só pode ser compreendido através da missão da igreja. É somente através da missão da igreja que nós compreendemos o que Deus deseja para a nossa vida. É na missão que nós nos visualizamos e compreendemos o real sentido da vida. Se durante essa série de mensagens você entender que você está ajudando a escrever a história da redenção, que já tem um fim certo, porém que nós não conhecemos cada capítulo, isso vai te levar a compreender também que cada momento da sua vida, cada coisa que acontece na sua vida, se você está na missão,
cada coisa que acontece na sua vida faz parte da história que Deus está escrevendo. Você levantará, depois dessa série de mensagens, cada dia, não como quem vai viver apenas mais um dia ou o último dia. Pelo contrário, depois dessa série, você entenderá que cada dia da sua vida tem um propósito para a missão de Deus na história. Tem um propósito específico com aquilo que Deus quer fazer na história da humanidade. Isso te levará a pensar como é então que você deve viver e atuar. Essa série de mensagens ela vai acontecer como uma peça de teatro, ela vai ter 5 atos. No primeiro ato, nós vamos falar sobre esperar ou dispersar. No segundo ato, nós vamos falar da vida nossa de cada dia. No terceiro ato, nós vamos falar além da nossa vida de cada dia. Ser ou não ser, eis a questão, é o quarto ato. E por fim, o quinto e último ato, o fim. Se prepare, porque o fim é só o começo. Então, que Deus nos abençoe nessa compreensão dessa história e que nos ajude também a compreender nossa história através da história dele. Primeiro ato, esperar ou dispersar. Te convido a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículos de 1 a 15, para que nós possamos compreender como começa esta história nas nossas vidas. Atos capítulo 1, versículo de 1 a 15, nós também estaremos projetando aqui na frente. Dessa forma, Deus quer falar conosco nesta manhã. No anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Preste atenção de qual era a ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? O que Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O que interessa para vocês saberem é que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, eles subiram ao aposento onde estavam hospedados. E ali achavam-se presentes Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. E nos diz esse texto que naqueles dias de reunião, Pedro levantou-se entre os irmãos, que era um grupo de cerca de 120 pessoas. Até aqui. De Atos dos Apóstolos, ele é um livro que foi escrito por um homem chamado Lucas.
E Lucas, depois de ter escrito a biografia de Jesus, no evangelho que leva seu nome, o Evangelho de Lucas, ele escreve a segunda parte dessa história. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, Lucas vai escrever o que acontece depois disso. Como é que a história continua depois que Jesus ressuscita. E no texto que nós lemos, nós encontramos a seguinte informação que Lucas nos dá. Lucas nos diz que depois do seu sofrimento, ou seja, depois que Jesus foi crucificado, depois que ele morreu e depois que ele ressuscitou, nos diz o texto que Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas, e não poucas, pequenas, discutíveis provas indiscutíveis, inquestionáveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias. 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Tente essa cena. Aparece na história humana. Chamar homens para caminhar com ele. Ele chama 12, que começam a viver com ele. E na medida que eles vão vivendo com Jesus, eles falam, peraí, ele é mais que um mestre. Nenhum mestre acalma tempestades. Nenhum mestre tem poder sobre a natureza. Eles estão caminhando com Jesus e eles falam, ele é mais que um profeta. Porque eu nunca ouvi profeta dizer, os seus pecados estão perdoados. Só quem perdoa pecados é Deus. Eles estão caminhando com Jesus e eles olham Jesus ressuscitando mortos e ele fala, peraí, ele é mais que um mestre, ele é mais que um profeta. Ele é o Deus que assumiu forma humana e vem habitar entre nós. Seus discípulos estavam caminhando com ele. Eles começavam a perceber Jesus e entender Jesus e começaram a achar que o fato de Deus ter assumido forma humana e entrar na história da humanidade seria o que devolveria o reino a Israel. Israel sairia debaixo do jugo do Império Romano e voltaria a ser uma grande nação. Os discípulos olharam para Jesus e identificaram ele como Messias, como Deus que vem ao mundo. E eles estão se aproximando de Jerusalém. Eles estão se aproximando e achando que essa chegada a Jerusalém vai ser a entrada triunfal e o momento em que eles vão tomar Jerusalém. O problema é que na sexta-feira que nós chamamos de Sexta-feira Santa, da semana da Páscoa, na sexta-feira, os discípulos foram atingidos por uma tragédia. Porque na sexta-feira, o seu mestre, que era muito mais que um mestre, que era muito mais que um profeta, pecado e morreu. Tenta nesse lugar, como se você fosse um dos 12. Tudo que você viu Jesus fazer e você, peraí, agora ele morreu? Como assim ele morreu? Trevas tomam conta do coração dos discípulos. Eles viram Deus morrer. Totalmente incoerente. Como é que Deus morre? Eles viram Deus morrer. Eles viram Jesus morrer na cruz. Por conta disso, depois que Jesus morre, eles se trancam em uma casa, com medo de que aconteça com eles o que mesmo que aconteceu com Jesus. Aquele sábado para aqueles discípulos foi um sábado de trevas, porque começaram a rondar o coração deles medo, a incerteza, a incredulidade e a dúvida. Eles foram invadidos por essas coisas. Mas os discípulos aprenderam que depois da sexta-feira da tragédia e do sábado de trevas, sempre vem o domingo do triunfo. No domingo, Jesus ressuscitou dos mortos. E a partir daquele momento, os discípulos compreenderam que se Jesus ressuscitou dos mortos, a morte já não tem mais poder sobre aqueles que decidem entregar a sua vida para Jesus. E esse sentimento então da ressurreição e da companhia do ressurreto começa a tomar conta dos discípulos. O Jesus que morreu, foi crucificado, morreu, agora está ressurreto. Nós podemos tocá-lo, nós podemos vê-lo. É quase que se a morte foi só um arranhão para ele. Ele venceu a morte, ele tem o poder sobre a vida. E aí então o texto nos diz que depois disso, depois que passou a sexta da tragédia, o sábado da incerteza, o domingo do triunfo foi o que ficou. A ressurreição tomou conta dos discípulos.
E durante esse período, então, 40 dias Jesus passa a falar do reino de Deus para esses discípulos, e eles compreendem que reino de Deus não é uma realidade a ser vivida apenas na eternidade. Eles entendem que reino de Deus é algo que vivemos hoje, aqui, agora, e viveremos eternamente. Agora, tem um outro texto que é muito importante para essa nossa compreensão do que aconteceu nesse cenário depois que Jesus ressuscitou. Nos diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 a 6, pois primeiramente lhes transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Agora, olha o que diz a sequência desse texto. Depois disso, diz Paulo, Jesus apareceu a mais de quantas pessoas? A mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham dormido. Esse texto aqui ele é muito importante para a nossa compreensão do que acontece nesse período de 40 dias e depois do que acontece na história. Em Atos capítulo 1, nós lemos que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e lhe deu prova que estava vivo. Em 1 Coríntios capítulo 15, nos diz que além de ter aparecido para os discípulos, para os 12, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Eu já vou voltar aqui. Lucas ainda continua dizendo em Atos que, certa ocasião, no final desses 40 dias, enquanto Jesus estava convivendo com eles, se relacionando com eles, deu a seguinte ordem, muito clara: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Esse texto aqui, gente, eu fico pensando o seguinte: se Jesus tivesse dito, não saiam de Jerusalém, e encerrado a frase aqui, tranquilo, porque nós não temos problemas em obedecer algumas ordens. Não é para sair, tudo bem? Tudo bem. Mas quando ele deu sequência e falou, mas esperem pela promessa, aí ele arrumou um grande problema, para nós, não para ele, para nós. Porque nós até poderíamos falar, tudo bem, não é para sair? A gente não sai. Mas falar em esperar por promessa, aí complicou. Aí complicou porque nós, seres humanos, nós temos muita dificuldade em esperar. Até nós podemos fazer o sacrifício de não sair de um lugar. Mas esperar por uma promessa, aí já fica um pouco mais difícil. A ordem é clara, não havia dúvidas. Jesus diz para os seus discípulos, esperem pela promessa. Em algum momento, em um breve momento, vocês serão cheios do Espírito Santo. Deus derramará o Espírito Santo deles. O Espírito de Deus vai procurar e encontrar morada dentro da sua vida. Espera por isso. Esperem por isso. Isso vai acontecer muito em breve. E no momento em que você for cheio do Espírito Santo, quando Deus encontrar morada na sua vida, você vai receber uma capacitação sobrenatural para testemunhar, para contar a história de que Jesus morreu e ressuscitou a todo mundo. Mas espera um pouquinho só, espera. Se vocês esperarem, Jesus fala em Atos 1:8, se vocês esperarem, vocês serão cheios do Espírito Santo, e receberão poder, mas não poder para ser poderoso, não poder para ser exclusivo no mundo, como quem tem prioridade na fila da bênção de Deus. Se Deus tem que abençoar alguém no mundo, não, sou eu que estou na fila aqui, eu sou poderoso, eu recebi poder. Não é para isso o poder. Não é para formar uma elite especial no meio da humanidade. O poder que Atos 1:8 nos fala é poder para testemunhar. É poder para contar unicamente a história da redenção, de que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Se vocês esperarem, Jesus falou para esses discípulos, vocês vão receber poder, e isso te capacitará a contar essa história para toda a humanidade.
Então nos diz o versículo 9 e 11, que depois que Jesus diz essas coisas, Jesus começa a subir aos céus, e os discípulos estão lá olhando para Jesus subir para o céu. Subir para o céu, Jesus está subindo. E eles estão olhando Jesus subindo para o céu, se aproximam dois homens de branco e falam, viu, o que vocês estão olhando para cima? Quem falou para vocês olhar para cima? Da mesma forma que vocês viram Jesus subir, um dia vocês verão Ele vir para buscar todos os seus seguidores, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Então pare de olhar para cima, olha para cá, para o plano original, olha para a vida, olha para frente, não fica olhando para cima, nem para baixo, olha para frente. Jesus subiu, mas um dia Ele voltará para nos buscar. A ordem era clara, a ordem era muito clara. Qual que era a ordem que era clara? Clara, a ordem não foi? Está vendo como era complexa a ordem? A ordem foi muito clara. Qual que era a ordem? Espera. Espera. Que eram? A ordem era clara, era para esperar. E o que eles fizeram? Eles esperaram. Eles voltaram para o grupo, para a comunidade de discípulos de Cristo e disseram o seguinte, gente, a gente viu Jesus subindo, só que antes de subir ele falou uma coisa pra gente. O que ele falou? Falou pra gente esperar. Não, esperar pelo quê? Não, falou pra gente esperar para ser cheio do Espírito Santo. Ele mandou esperar que em algum momento ele ia fazer uma coisa aqui que ia nos capacitar para testemunhar para o mundo inteiro. O mesmo grupo que estava trancado numa casa com medo, incrédulo, com dúvidas, espera um pouquinho, porque Jesus vai inverter esse cenário. Jesus vai mudar essa história. Alguns poderiam perguntar, tá, mas é para fazer o que mesmo? Para esperar. E o que a gente faz enquanto a gente fica esperando aqui? Alguém poderia dizer, a gente podia orar, né? O que vocês acham? Já que a gente vai ter que esperar, por que a gente não começa a orar? Talvez seria muito bom se, ao esperarmos, enquanto esperamos pelo que Deus irá fazer, seria muito bom que, quando Ele decidir fazer, Ele nos encontre em oração. Além de esperar, esses seguidores decidiram se reunir simplesmente para orar. Não fizeram festa, não fizeram programações, não fizeram eventos. Vamos só orar. Só orar. Jesus mandou esperar, então vamos esperar orando. Não existe forma melhor de esperar, senão esperar orando. Eles decidiram que esperar pelo que Deus iria fazer, orando. Enquanto esperavam, oravam. E esperavam em oração. Eles enquanto esperavam. E esperavam em oração. Só que, esse negócio de esperar orando, ele é muito complicado porque ele parece muito passivo. Como assim eu não vou fazer nada? Eu vou ficar aqui orando? Só isso? Eu só vou esperar e orar? Parece algo muito passivo para nós, seres humanos que às vezes buscamos a independência e queremos fazer as coisas, somos agitados e somos tão atarefados. Eu vou só orar e esperar? Eu vou ficar só orando e esperando? Parece muito abstrato isso. Muito vazio. A atitude de orar e esperar não tem forma e cara de atitude. Realmente, nós não sabemos esperar. E não é só a gente que não sabe esperar, não. Tem um outro grupo que também não sabe esperar. Olha só o que diz a Bíblia. Todos eles se reuniram sempre em oração. Inclusive as mulheres, Maria, mãe de Jesus. Olha o que diz o finalzinho do versículo. Naqueles dias, ou seja, 40 dias, Jesus falou com eles, subiu. Naqueles dias que seguiram a isso, Pedro se levantou entre os irmãos com um grupo de 120 pessoas. Quantas pessoas tinham quando Pedro se reuniu? 120 pessoas. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Capítulo 15, versículo de 3 a 6. Não disse que tinha 500 pessoas? Estão lendo a mesma coisa que eu? Vocês estão lendo a mesma coisa que eu, né? Paulo fala que Jesus apareceu para 500 pessoas. Só que quando Pedro foi orar, só tinha 120. Só tem 120 esperando. 500. Porventura,
380 desistiram no meio do caminho? Tá certo, né? 500, 120, 380. Será que 380 desistiram de esperar? Entre o dia que Jesus subiu aos céus, o cumprimento da promessa, que foi em Atos capítulo 2, Pentecostes, se dão 10 dias. 10 dias foi o tempo de espera proposto por Jesus. Em apenas 10 dias, 380 pessoas desistem de esperar. Porque quando Jesus derrama seu Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, 10 dias apenas separaram esses dias, só tinha 120 pessoas esperando pelo aquilo que Deus ia fazer. Questionar, por que nós temos tanta dificuldade em esperar? Uma vez se questionou por que as coisas têm que ser sempre do nosso jeito e no nosso tempo? Em tempo, por que as coisas têm que ser sempre para ontem? Nosso favor, nós queremos para ontem. Agora, quando depende de nós, para que pressa? Isso aí pode ficar para amanhã. Para que apressar as coisas? Creio que a grande dificuldade que nós temos em esperar, a grande dificuldade está relacionada com duas falsas ilusões que nós nutrimos no nosso coração: o orgulho e a incredulidade. Por que nós temos dificuldade em esperar? Porque somos orgulhosos. Não temos o costume de esperar porque o orgulho, ele nos ensina que devemos fazer as coisas rápidas, no nosso tempo e no nosso jeito. Não dá para esperar. A incredulidade não é muito diferente. Ela nos ensina que eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Nem mesmo o próprio Deus. Como é que quando a gente não espera por aquilo que Deus quer e vai fazer, quando a gente não espera, nós nos precipitamos e comprometemos tantas coisas boas que Deus estava tão perto de fazer, que estava poucos passos à nossa frente. 10 dias separaram este grupo de receber e de presenciar o maior mover de Deus na história, que foi o Pentecostes. 10 dias. Porque, como muitos de nós, eles também não conseguiram esperar. Tem um livro que eu estou lendo, que está mexendo demais comigo. Se você tiver que ler um livro esse ano, você vai ler só um livro. Leia Deus Pródigo, do Tim Keller. Mas depois, se você falar, eu vou ser ousado, vou ler 2 esse ano. Leia o livro Mentores Segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro. Neste livro, o Wayne Cordeiro, ele vai nos falar que a vida nos apresenta 2 mentores que vão nos conduzir e nos ensinar durante toda a nossa caminhada. E que nós devemos escolher um desses mentores. E não escolher nenhum deles, obrigatoriamente o segundo é eleito como seu mentor. O Wayne Cordeiro vai falar que esses 2 mentores que a vida nos apresenta, eles são muito efetivos. Eles são bons demais em ensinar. Só que o preço do ensino deles também é caro. Matricular-se nas aulas desses mestres é muito caro. Segundo o Wayne Cordeiro, os 2 mestres, os 2 tutores que teremos, os 2 mentores que nós teremos na vida, são a sabedoria e as consequências. E quando a gente não escolhe entrar na aula da sabedoria, somos matriculados automaticamente nas aulas da consequência. E o Wayne Cordeiro, ele vai falar o seguinte sobre esses 2 mestres da vida, sobre esses 2 mentores da vida. Nós podemos aprender muitas coisas com cada um desses mestres. No entanto, eu devo avisá-los que há enorme diferença em seus estilos de ensino. Enquanto a sabedoria te impressionará e te alegrará com suas lições, as consequências te deixarão sem ar, mas não no sentido positivo, no sentido muito negativo. A verdade é que as consequências são de longe o mestre mais rigoroso. Em primeiro lugar, a matrícula e as mensalidades da consequência são extremamente caras.
É verdade que ela nos ensinará bastante, as consequências nos ensinam. As consequências são um bom mestre para a vida. Mas no momento em que estivermos aprendendo suas lições, sua instrução nos custará muito caro. Pode custar nosso casamento, nossa família, nosso emprego, talvez até mesmo a nossa vida. As consequências têm enorme custo final. E se as consequências têm um enorme custo final, a sabedoria, por sua vez, ela tem um alto custo, mas é na entrada, é no ingresso. Ela requer disciplina, obediência, consistência e, acima de tudo, tempo. Depois disso, porém, ela derramará sobre você tremendas e abundantes riquezas. O N. Cordeiro faz a seguinte pergunta no livro: sabe qual que é a grande diferença entre a sabedoria e a consequência? A grande diferença é que a sabedoria, ela ensina a lição antes de você cometer o erro. E as consequências, por sua vez, elas exigem que você primeiro cometa o erro e só depois ela lhe ensina a lição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que seja o seu mentor na vida? A sabedoria ou as consequências? Será que vale a pena mesmo? Ao invés de esperarmos pelo que Deus vai fazer, nos precipitarmos e assinar a matrícula nas aulas da consequência? O que é que guia você neste palco onde a vida se desenvolve? A sabedoria ou as consequências? Vale a pena dispersar ao invés de esperar? Aparentemente, 380 pessoas não esperaram por aquilo que Deus estava por fazer e perderam só o Pentecostes. Só o movimento de Deus na história humana. Só isso eles perderam. O movimento que existiu na história humana. O que você faz para a sua vida? Essa mensagem, nesta manhã, que nos desafia a esperar pelo que Deus vai fazer na vida e na história, compartilhando um último texto sobre esperar. Esse é aquele texto que você tem que grifar na Bíblia, jogar no teto da parede, pôr na geladeira, tatuar não, mas pode ser com caneta, você escreve com caneta lá. É um texto que você tem que ter memorizado. O Senhor, de Salmo 27, 14, seja forte, coragem, espere no Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. É muito comum a gente ver pessoas que têm coragem de enfrentar qualquer perigo, não é verdade? Não tem as pessoas aventureiras que pula de bungee jump, pula de paraquedas, pula de cabeça, dá cambalhota. A vida nos mostra grandes corajosos. Pessoas que enfrentam perigo de peito aberto, que encaram o medo. Pessoas que topam qualquer aventura. Você conhece pessoas que têm coragem para falar o que pensa, na hora que pensa e do jeito que quer falar, porque tem coragem de falar. Você conheça pessoas que têm coragem de encarar qualquer tipo de desafio, ou até mesmo ter coragem para sair de qualquer enrascada. Agora, você conhece alguém que tem coragem de esperar pelo que Deus vai fazer? Alguém já alguma vez te aconselhou e falou assim, viu? Tenha coragem de esperar. Porque geralmente nós somos encorajados a agir. Coragem, vamos lá, vamos, reage. Mas nunca ninguém me falou assim, tenha coragem, espera pelo que Deus vai fazer. Me convida a pensar, por que eu tenho que ter coragem para esperar? Eu sempre ouvi falar de coragem para agir, de coragem para tomar decisão. Mas coragem para esperar? Eu nunca ouvi falar nisso. Por que você acha que a gente tem que ter coragem para esperar? Ter coragem para esperar? Porque quando nós esperamos, nós estamos reconhecendo que nós não dependemos de nós para fazer a história acontecer. Temos que a história é dele. Coragem para esperar o que ele vai fazer na história dele. Nós precisamos ter coragem para esperar, porque ao esperar, nós estamos projetando a nossa expectativa no que Deus quer fazer e na hora que Ele quer fazer, e não naquilo que a gente quer e no tempo que a gente quer. É muita coragem para esperar, porque ao esperar, nós estamos dizendo, Senhor, a história é tua,
Eu apenas quero curtir esse passeio com o Senhor. Que esperar não é uma atitude passiva, não é uma atitude evasiva. Não é uma atitude que não é uma atitude, é uma atitude real e concreta, porque é uma atitude que nos neutraliza, que nos imobiliza, que nos desarma diante de Deus. Deus fala: Deus, faça o que o Senhor quiser fazer. É uma atitude que esperar, é uma atitude que nos desarma e fala: Deus, eu quero provar aquilo que a tua palavra fala, de uma vontade que é boa, perfeita e agradável. As pessoas não têm coragem de esperar, e pela falta de coragem, perderam grandes amigos, grandes amores, grandes carreiras, porque se precipitaram, ao invés de esperar e confiar de que Deus está agindo, mesmo quando não é possível se ver. Mas houve muitos tempos na minha vida em que eu não tive coragem para esperar. Por muitas vezes eu preferi me alimentar das migalhas que o diabo colocou à minha frente do que esperar, porque Deus estava preparando um banquete para mim. E elas me pareceram muito mais saborosas do que o banquete que estava pronto. Ou o prato de lentilha que me foi oferecido, muitas vezes me pareceu mais saboroso e atender uma fome momentânea do que uma ceia que o Senhor estava preparando. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, de muitas vezes perder a coragem de esperar pelo que Deus prometeu que iria fazer, e quando eu perdi a coragem, meu coração se abriu para o desespero, para o medo e para a incredulidade, e essas coisas tomaram conta de mim. E eu não sei, mas gente, quando eu perdi a coragem de esperar, as primeiras frases que saíram da minha boca é: Deus, cadê tua promessa? O Senhor falou que ia fazer, por que não faz logo? Por que não faz agora, Deus? Esperar mais, Deus. O Senhor tem poder para fazer aquilo que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, por que não faz agora? De crises, onde eu perdi a coragem de esperar, Deus me falou algo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Quando eu achei que Deus não ia fazer mais nada, quando eu me cansei de esperar, eu tenho o costume de destacar na minha Bíblia quando Deus fala comigo. Crente tem uns negócios malucos, Deus fala, né? É verdade, Deus fala mesmo. E quando Deus fala, eu, Wilson, quando eu entendo que Deus está falando comigo, eu tenho o costume de destacar na minha Bíblia. E a Bíblia velha, a Bíblia que está capengando, que é segura só pela fitinha que marca as páginas só. Se alguém que tem uma Bíblia nova, é dois grandes sinais. Ou ela não lê, ou ela é extremamente cuidadosa. O primeiro é mais provável. Quando eu percebo que Deus está falando comigo, eu destaco na minha Bíblia. E às vezes eu até coloco a data, para mim não me esquecer de que Deus está falando comigo. E teve uma vez que Deus falou muito especial comigo, nesse tempo de crise, de incredulidade, de desespero e medo, eu destaquei na minha Bíblia esse texto: ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso, espera nele. Espera nele. Espera um pouquinho. De esperar só mais um pouco. A causa está diante dele. Ele não esqueceu de você. Ele não te abandonou em meio ao caos. Você não foi colocado no palco sozinho. O diretor está te conduzindo, na verdade. Cristo escreveu a história para você vivenciá-la. O protagonista está junto com você. O produtor pagou tudo que era necessário para que você vivesse essa história. É óbvio que tem coisa na nossa vida que a gente tem que tomar decisões. É óbvio que chega a ponto na nossa vida que nós temos que ter uma atitude. Mas existem outras questões, pequenas às vezes, que o que necessita é simplesmente esperarmos pelo que Deus vai fazer. Temos aquele ponto de que não tem mais o que fazer, é um evidente sinal que já não são mais atitudes que têm que ser tomadas, mas a espera de confiar naquilo que Deus vai fazer. Eu encerro apenas dizendo que dispersar, desistir e retroceder não é uma opção,
não é uma opção para quem sobe no palco e quer atuar junto com Jesus. Quando desistimos, quando retrocedemos, quando dispersamos, nós saímos da missão e entramos em manutenção. Estamos em manutenção, estamos nos matriculando na escola das consequências. Ter algo na sua vida. E o que Ele quer fazer na sua vida passa pela missão dele na história. O que Deus quer fazer na sua vida, você só vai compreender em missão. Estando na missão, é no meio do caminho que você entende o que Deus está fazendo. Do caminho, enquanto você está engajado e envolvido com a missão de Deus no mundo, na história, é que você compreende o real motivo da sua vida e história. Orado para que algo aconteça na sua vida, para que algo mude na sua vida, para que você possa perceber que Deus está fazendo alguma coisa. Você tem orado por isso? Se você orado por isso, ainda que você diz que não vê, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Espera nele. Senhor, coragem. Seja forte. Espere no Senhor. Feche os olhos.